A igreja diz assim: então Jesus, no poder do Espírito Santo, regressou para a Galiléia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. O tema desta pregação é o poder do Espírito Santo na vida de Jesus. Pastor G, e o Espírito Santo precisa estar na vida de Jesus para que ele tenha o poder? Assim diz a palavra, irmãos. Eu quero que a igreja preste atenção no que eu vou lhes dizer. Nada que Jesus fez, ele fez se não fora através do Espírito Santo. Todos os atos de Jesus, todo o poder que Jesus, que fora emanado dele, foi exatamente por intermédio do Espírito Santo. Porque se a gente for analisar, Jesus é o próprio Espírito. Mas tem coisas, eu estava analisando, tem coisas que Jesus quer fazer. Tem coisas que Jesus quer fazer, sabe por quê, igreja? Ele precisa de nos dar exemplo. Queres um exemplo? O batismo. Jesus precisava ser batizado? Não precisava. Mas, para nos dar exemplo de que nós precisaríamos ser batizados, então ele foi para o batismo. Diante de uma situação desta, era preciso que ele dissesse que para ele fazer os milagres precisaria estar cheio do Espírito Santo? Não, porque ele é o próprio Espírito Santo. Mas ele quis dizer o seguinte, ele quis dizer para nós que ele precisava estar cheio do Espírito Santo para que o milagre emanasse nele, para que nós colocamos como exemplo. Vocês estão entendendo, igreja? Para que nós colocamos como exemplo que para o milagre acontecer nas nossas vidas, para que nós oramos e o milagre aconteça, é preciso que nós enchemos do Espírito Santo. Porque se não tivermos cheio do Espírito Santo, nós não conseguimos nada. Se vocês observarem Pedro, por exemplo, um dia ele estava pregando a palavra de Deus. E a Bíblia diz que só na pregação de Pedro, uma vez foram 3.000 pessoas aceitaram Jesus. E de outra vez, quase 5.000 pessoas. Sabe por quê? Porque aquela pregação de Pedro, ela foi... A Bíblia diz que Pedro estava cheio... Eu gosto de falar esse cheio com a boca bem cheia, entende? Pedro estava cheio do Espírito Santo. Então, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, que nós pregamos, a pregação de poder, ela gera milagres. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, aquela pregação de poder, ela vai gerando milagres na vida das pessoas. Então vocês passam a entender a importância que é o Espírito Santo na vida de cada um de nós e na vida da igreja. Igreja, a gente sabe que da Trindade é o menos falado dentro da casa de Deus, é o Espírito Santo. Mas eu quero dizer para a igreja que se vocês entendessem a importância do Espírito Santo e que nada nós fazemos sem a presença do Espírito Santo, nada iria acontecer se não fosse pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. A igreja está entendendo como o negócio é sério? Então aqui Jesus diz assim, ó, Jesus, pode observar, todas as ações e reações de Jesus foram através do Espírito Santo. Jesus, no poder do Espírito Santo, regressou para a Galiléia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Quer dizer, Jesus era um homem cheio do poder do Espírito Santo. Então, igreja, tem sido uma preocupação que eu tenho. Por exemplo, hoje, confesso para vocês, como foi um dia muito atordoado, eu cheguei meio atrasado na igreja, eu não tive tempo de fazer aquela oração que eu sempre faço, mas vou aproveitar agora para vocês entenderem. Senhor,
eu vou entrar, eu vou subir na tua tribuna, mas eu quero pedir a tua unção. Amém. Amém? E vocês sabem de onde vem a unção? Do Espírito Santo de Deus. Quando nós subimos no altar e nós pedimos para Deus a sua unção, nós estamos pedindo a presença do Espírito Santo de Deus. Quando vocês recebem a unção através do óleo, aquele óleo simboliza a presença do Espírito Santo de Deus na vida de vocês. O Espírito Santo de Deus, ele está entronizado em todas as áreas, em todos os rituais cristãos. Nada podemos fazer. É tão importante a presença do Espírito Santo. Jesus entendeu que a presença do Espírito Santo é tão importante na vida da igreja, que ele disse: eu estou indo para o Pai, mas eu não deixo vocês órfãos. Eu vou mandar o Consolador. Olha que coisa gloriosa, igreja. Olha que coisa gloriosa. Eu vou mandar, porque Jesus entendia a necessidade que nós temos de ter a presença do Espírito Santo. Eu costumo dizer, não está na palavra, a Bíblia diz que entre o homem e Deus não tem um outro mediador que não seja Jesus. Assim diz a palavra. Mas isso aí é de mim, tá? Eu tenho para mim assim, que o Espírito Santo é o mediador de nós com Jesus e Jesus com Deus, compreende? É uma coisa de mim. E tem tudo a ver. Para que nós chegamos a Jesus, nós chegamos através da presença do Espírito Santo. Amém, igreja? Então ele diz assim: nós vamos aprender através desse texto sagrado que o ministério de Jesus era profundamente marcado pelo poder do Espírito Santo. Aquilo que eu já acabei de dizer para vocês, o Evangelho de Jesus era profundamente marcado pela presença do Espírito Santo. Jesus entendia a necessidade do Espírito Santo na vida dele, ele entendia. E nós precisamos entender a necessidade que nós temos desse Deus da Trindade, que é o Espírito Santo. Nós precisamos entender, igreja. E ele diz assim, aleluia: a vida de Jesus era dirigida pelo Espírito Santo. Ora, se a vida de Jesus era dirigida pelo Espírito Santo, deu para vocês entenderem que a vida do homem também é dirigida pelo Espírito Santo. Se a vida de Jesus era dirigida pelo Espírito Santo, a nossa vida também é dirigida pelo Espírito Santo. Ele não é muito falado não, porque se resume muito em Jesus. Glória a Deus por isto. Mas eu quero dizer para a igreja que a importância do Espírito Santo na Trindade é algo assim extraordinário. E ele diz mais adiante: da mesma forma, o Espírito Santo deve ser o guia e orientador das nossas vidas. Já acabei de dizer isso para vocês. Ele precisa ser. Espírito Santo, dirige o meu caminho hoje. Esses dias uma profeta orando por mim, ela falou assim: pastor G, quando você for dormir, preste atenção, a profeta falou assim: pastor G, quando você for dormir, peça o Espírito Santo de Deus para te cobrir com o sangue de Jesus. Peça a Ele para guardar você e a sua família naquela noite. E quando você acordar, peça ao Espírito Santo para conduzir você e proteger você e toda a sua família naquele dia. Ô igreja, vou dizer algo a todos vocês. Se nós usarmos esse ritual de oração, vocês não têm noção a quantidade de livramento que nós temos no período da noite e no período do dia. Basta você virar e falar: Espírito Santo, conduza o meu caminho, o caminho da minha família. Nós às vezes não pedimos por falta de hábito. E depois dessa revelação, porque eu sou o seguinte, igreja, a Bíblia diz: credes em Deus e tereis segurança.
credes nos profetas e prosperareis. Eu quero dizer algo para vocês. Certa feita, uma profeta virou para mim e falou: Deus manda lhe dizer, pastor G, que é para você ungir aquele corredor ali, ó, todo dia de culto. Ela bastou falar uma vez. Aí eu falei: não vou ungir só o corredor, não. Eu vou ungir também o portão, tanto pequenininho como grande. Entra o homem, o inimigo fica. Quando você passa nessa calçada, desce aquela escada ali, ó, você já está passando por uma calçada ungida todas as vezes. Você começa a receber fogo no pé, através do Espírito Santo de Deus. No momento que você desce aquela calçada ali, ó, você já começa a receber fogo. A igreja está entendendo como é que é? Entende? Aí veja só. Quando é agora, essa outra orando por mim falou: pastor G, Deus manda te dizer para você, todo dia que for dormir, você entregar a sua família, a sua casa, ainda, ó, e mais, e o seu ministério na mão do Espírito Santo. Sabe quem é o meu ministério? Aqui, ó. Aqui, ó. Nós. Amém? Amém? Então isso eu faço todos os dias. Às vezes eu não tenho tempo de orar, porque a gente não lembra de todo mundo nas madrugadas, mas quando eu digo: Senhor, toma conta, Senhor, do meu ministério, eu já estou pedindo para Jesus abençoar a todos. Isso quando nós não estamos no monte, lá orando, que aí a gente já tem um tempo mais precioso, aí dá tempo da gente falar: Jesus, toma conta daquela ovelhinha. Quem, meu filho? A irmã Norma. Deus, toma conta daquela outra. Quem? A irmã Luísa. Amém? Ei, a irmã Mariana. A irmã Cristine. Amém? Eu esqueci o nome da irmã. Leci. A irmã Leci. Aquele ali, eu não me lembro bem o nome dele, não. Toma conta do irmão Rodrigo, da irmã Doris, do irmão Leandro. Igreja, funciona, meus amados, funciona. Quando a gente faz desse jeito, Deus passa a ter atenção. Aí as pessoas não entendem por que elas tiveram um livramento. Elas não entendem porque de repente aqui, como esses dias eu estava saindo para ir para o monte, e me parece que a irmã Luísa me ligou ontem, na terça-feira, que queria ir para o monte também, foi? Fiquei esperando. Oh Jesus, está vendo? Oh Jesus, e elencou, depois foi que eu vi, entende? Elencou. Foi, e quer ir. Agora no próximo nós temos de novo, viu, minha filha? No próximo. E eu quero que você vá com a mesma disposição da irmã Mariana. Está numa disposição para ir para o monte, você não tem noção. Vocês entendem? Vocês entenderam, igreja? Mas olha, então o que ocorre? Diante dessa situação, Jesus tinha a sua vida guiada em tudo pelo Espírito Santo de Deus. Se você ver aqui em Lucas 4,18, eu vou observar aqui, eu vou ler Lucas 4,18, mas antes eu vou tomar um copinho desta água aqui e pedir: Jesus, unja com teu Espírito Santo, Jesus. Abra a sua Bíblia em Lucas 4,18. Louvado e glorificado é o nome de Jesus, aleluia. Os irmãos encontraram? O Espírito do Senhor está sobre mim. Vocês sabiam? Jesus chega no templo para ler o livro. Só que para ler aquele livro, eu estava fazendo um estudo. Primeiro quem lia o livro era o sacerdote, depois o levita, e depois 5 membros do tabernáculo, da igreja. E Jesus era um daqueles 5 membros. Vocês entendem como é que é? Ele era um daqueles que todo... E outra coisa, a Bíblia diz que ele estava no templo todo sábado. E ele frequentava exatamente esse templo na cidade de Nazaré, que era a cidade dele. Então mostra que Jesus ia para o templo todo sábado. Era uma coisa de ritual que ele fazia. E naturalmente nos outros dias também, né? Por isso que nós temos que congregar. E eu fui observar essa leitura aqui. Ela está em Isaías 61.
foi a primeira leitura que Jesus fez. Olha que coisa gloriosa, olha que coisa curiosa. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Eu vou explicar um pouquinho de cada frase dessa aqui, para vocês entenderem como é que Jesus se procedia diante do ministério dele. Para vocês verem como hoje as coisas, de certa forma, deu uma desvirtuada. Porque se nós queremos ser imitador de Cristo, como Paulo diz, ou seja, imitador de Paulo, como Paulo diz, sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo, eu quero dizer para vocês, nós temos que literalmente fazer tudo aquilo que Jesus fez. Ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Eu pergunto algo para a igreja: se porventura nós estamos aqui no lugar santo dos santos, porque esse lugar aqui é o lugar santo dos santos, é o altar do Senhor, e a Bíblia diz que o Espírito de Deus estava sobre Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim. Eu pergunto, esse homem vivia em pecado? Não. Aí se nós estamos aqui, de repente pregando a palavra de Deus em termos, fazendo um discurso, mas com a vida pecaminosa, o Espírito de Deus está naquele que está em pecado? Não está. Então você vê o seguinte: para você pregar, fazer a obra de Jesus, se faz necessário de que você busque a presença do Espírito Santo de Deus. Igreja, o pecado pode até estar no átrio, viu? Porque quando se trata de um culto de libertação, não que nós estamos aqui incentivando o átrio a pecar, mas quando nós estamos num culto de libertação, quem chega aí para o átrio são os pecadores, são aqueles que estão com as suas vidas comprometidas. Agora, o altar não pode estar em pecado. É preciso que cada um de nós estejamos cheio do Espírito Santo. Esses dias nós estávamos, como eu falei para vocês, expulsando aquele demônio, e o demônio virou e falou assim: eu te odeio, com o pastor G, eu te odeio. Por que, Satanás, você me odeia? Porque você é do homem de branco, é do homem lá de cima. Isso é uma prova de que o Espírito Santo de Deus está em nossas vidas. E para grata satisfação não, porque eu já tinha certeza e convicção, porque o Espírito de Deus revela. E esse camarada aí, ó, um bispo Cláudio, eu já tentei derrubar ele, mas eu não consigo, porque ele desce nas madrugadas para orar. Olha para você ver, não é glorioso vocês virem para um lugar e ter a certeza que até aqui nos ajudou o Senhor? Quando esse homem vem louvar, a Bíblia diz que Jesus está entronizado nos louvores de Israel. Então, quando este homem vem louvar, a música que é entonada dos seus lábios, eu quero dizer para a igreja que Jesus está aqui no altar, amém? Jesus está aqui no altar, amém? Aleluia. Olha, sabe onde é que Jesus sabe onde é que Jesus fica no altar? Jesus fica aqui, ó, do lado direito no altar. Eu estou aqui bem do ladinho dele. Como é que você diz isso, pastor? Que Jesus está do lado direito do altar? Lembra quando a viúva foi dar a oferta? A Bíblia diz que Jesus estava à destra do altar, à direita do altar. Então, ó, nesse lugar aqui, ó, eu estou aqui bem, eu estou assim com Jesus, amém, igreja? Aleluia. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que nos tornar escravos e sermos amarrados, sabe, no altar, porque é onde Jesus está, amém? Então vocês vejam o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre nós, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Igreja, para um homem daquele ganhar multidões, para se transformar num homem tão notado, para ser tão notabilizado, aquele homem tinha que estar muito cheio do Espírito Santo. Vocês vejam aquilo que eu falei para vocês. Pedro,
Uma pregação que ele fez, falei agora há pouco, foram 5.000 almas de uma só vez. Depois, em outra pregação, mais 3.000 almas. Só quem está cheio do Espírito Santo. Amém, igreja? E aí ele diz assim: pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Vocês percebem que é um dos ministérios de Jesus, é o ministério da evangelização. Quantas pessoas já chegaram aqui por intermédio do Rodrigo? É um evangelizador. Então cada um de nós, se nós buscamos esse Espírito de Jesus, que é o Espírito do evangelismo, nós vamos fazer com que a igreja superlota, nós vamos povoar o céu. Amém, igreja? Então, era uma característica de Jesus o evangelismo. E lamentavelmente o que a gente vê muitas vezes em igrejas que diz assim, igrejas de missões, né? Igreja tal de missões. Ô igreja, não tem um missionário. Está escrito na placa, mas não tem um missionário que sai para ganhar alma para Jesus. Vocês entendem como é que é? Aí fica aquele negócio na placa lá, parece que é só uma coisa escrita por estar, entende? Sem nenhuma finalidade, sem nenhum objetivo. E não era este o ministério de Jesus. A Bíblia diz que aqueles homens, em 3 anos e meio, eles ganharam toda a terra para Jesus. Aonde a vista alcançava, eles ganharam gente, porque a terra naquela época era tudo ali concentrado naquela região ali de Israel, da Grécia, enfim, de toda aquela região ali. Eles ganharam toda aquela região, ela foi toda evangelizada. Amém? Do Oriente Médio. Aí diz assim, aleluia: enviou-me para proclamar a libertação aos cativos. Presta atenção, Jesus, ele veio para libertar os cativos. Eu pergunto, faz sentido você estar dentro da casa de Deus e de repente você viver debaixo dessa opressão, viver debaixo desta prisão? Não faz sentido, igreja. Porque o evangelho de Jesus é um evangelho de libertação. O testemunho que eu contei aqui para vocês, daquela mulher que diz, eu não posso ficar nesse lugar, porque se ela ficar nesse lugar, ela vai ser liberta e ela vai receber o milagre. Eu quero dizer algo para vocês: cada vez que vocês veem, que vocês perseveram, cada dia mais vocês vão sendo libertos, cada dia mais vocês vão sendo libertas. E a libertação, ela tem 2 situações. A primeira é você querer, e a segunda é você perseverar. Se você não quiser, se você não perseverar, verdadeiramente você não vai conseguir a libertação. É o beabá do curso que nós fazemos. E a Bíblia diz que Jesus veio para libertar todos os cativos. Justifica, igreja? Você vê um pastor lançar um livro e dizer assim, crentes possessos? Crente dentro da igreja possesso, é mole um negócio desse. É mole um negócio desse. Não justifica. Ei, mesmo que demore um tempo, mas a pessoa precisa ser liberta. Amém, igreja? E aí ele diz aqui em outra situação, no outro versículo, e restauração da vista aos cegos. Pastor, essas vistas ao cego é a pessoa que não enxerga e de repente passar a enxergar? Amém. É a pessoa que não ouve passar a ouvir? Amém. É a pessoa muda passar a falar? Amém. Mas quando Jesus se refere aqui também dar vista aos cegos, são aquelas pessoas, igreja, que muitas vezes estão dentro da igreja e estão cegas. Lá fora, então, eu diria que todos que estão lá fora, fora da presença de Deus, estão cegos. Isso aí é ponto pacífico. Estando lá fora, não estando dentro da casa de Deus, ouvindo os preceitos da palavra, são todos cegos. A Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se não conhecer a verdade, não são libertos. Vai conversar com o ímpio aí, sabe que a primeira coisa que ele diz, eu tenho Deus no coração.
com um comportamento extremamente iníquo, com um comportamento extremamente pecador, sabe, com propostas totalmente fora do contexto bíblico, mas diz, eu tenho Deus no coração. Cheio de vícios, né? Cheio de vícios, e diz, não, eu tenho Deus no coração. Não tem. Se você estiver fora do corpo, você não está na unidade do Espírito, não adianta. A Bíblia diz que nós temos que estar na unidade do Espírito. Então a gente vê muita gente aí fora, os que estão fora da presença de Deus, vocês podem ter certeza, esses estão excluídos, até que um dia eles são resgatados. Às vezes eu fico imaginando como Deus é maravilhoso. Isso aí, aquilo foi obra do Espírito Santo. Eu chego ali no borracheiro, estou lá arrumando o pneu da minha Mercedes preta. Amém, igreja? Quando eu chego lá, o meu Fiatzinho 147. Quando eu chego lá, quem que eu vejo? Rodrigo. E comecei a prosear e falo para ele, nós temos um trabalho aqui e tal. Ele se interessou em vir. Aquilo, quem dirigiu o Rodrigo ali naquele momento, e me dirigiu naquele momento de haver aquela providência, porque não foi coincidência. As coisas de Deus não são coincidências, são providências divinas. Foi o Espírito Santo, Rodrigo. Esse é o papel do Espírito Santo, de nos unirmos ali, de nos encontrarmos para que você viesse receber, sabe, a palavra de Deus. Então esta é a função desse Espírito Santo que eu estou pregando aqui. E Jesus diz aqui ainda, pôr em liberdade os oprimidos. Igreja, o que é isso, irmãos? Está uma calamidade pública. O mundo está doente. O mundo está de cabeça para baixo. Pirou de vez. Olha, eu fui agora aqui na Vila Planalto. Enquanto eu parei para pedir uma informação, o sujeito chegou atrás. Pã! Falei, vixe! E aí eu virei, eu vou quebrar o galho do cidadão aí. Fui mais à frente um pouquinho para ele poder passar. Ninguém tem paciência, todo mundo estressado. O mundo virou de cabeça para baixo, igreja. Tudo precisando de libertação. Chego na adega lá, quando encosto lá, eu vejo um estacionamento que eu vou entrando, chega a mulher da minha frente. Eu falei, amém, minha irmã, tem problema, vai lá. Vocês entendem, igreja? E aí eu falei, tá, ok. Jesus está falando aqui, tá? Hein? O celular muitas vezes dá uma travadinha básica. O nego, funciona, porcaria, funciona. É assim, igreja? Ainda bem que dessa igreja aqui está todo mundo calminho, tranquilo, todo mundo light. Mais ou menos. Todo mundo light. Amém, igreja? Então tá assim, irmãos. E nós só buscamos esse equilíbrio quando nós estamos na casa de Deus e orientado pelo Espírito Santo. Louvado e glorificado é o nome de Jesus. Aleluia. Ele nasceu gerado pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus nasceu gerado pelo Espírito Santo. Olha, até o nascimento de Jesus veio através do Espírito Santo. Olha que coisa gloriosa, igreja. A Bíblia diz que Maria de repente estava grávida. José, enciumado, olhou aquela mulher de barriguinha, falou assim, pronto, né? Embolou o meio de campo todinho. Mas o Espírito de Deus não deixa ele defamar Maria. Olha como é que Deus trabalha. E em sonhos aparece um anjo, viu? E que fala para ele, ei José, não se preocupa não, o que está aí. E ele não tinha, a Bíblia diz que ele não tinha coabitado com Maria. Ei, não esquenta a cabeça não, o que está aí com Maria foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Olha que coisa gloriosa, igreja. Olha o papel do Espírito Santo. E esse Espírito Santo é aquele que está dentro de cada um de nós. Amém. Você quer ver crente cheio do poder? É aquele crente cheio do Espírito Santo. E para terminar, amados, aleluia, aleluia. Vocês sabiam que Jesus, para expulsar demônios, só expulsava por intermédio do Espírito Santo?
Vocês estão vendo aí como é que o negócio é sério? Jesus só expulsava demônio por intermédio do Espírito Santo. Pastor, quer dizer que um homem, quando ele vai expulsar um demônio, ele precisa estar cheio do Espírito Santo? Ele precisa estar cheio do Espírito Santo. E quanto mais cheio do Espírito Santo ele está, mais autoridade ele tem sobre o demônio. Eu não estou querendo me vangloriar não, mas o bispo Cláudio pôde ver mais uma cena ontem. O demônio fazendo gracinha lá, o abençoado ficou lá uns 10 minutos pelejando. Eu me compadeci dele. Eu me compadeci. Eu deixei só uns 10 minutos ele pelejar lá, para a glória de Deus. Quando nós chegamos, falou: Satanás, sai dela. Eu sou capa preta. Eu vou sair, mas depois eu volto. Entende? E para a glória de Deus, a obra foi feita. Vocês entendem, igreja, como é que a coisa funciona? Então, por que eu digo para a igreja a todo instante? Eu preciso que vocês cresçam espiritualmente. O que é crescer espiritualmente? É você pegar dentro do teu coração e ir derramando as doses do Espírito Santo. Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se tu abrires, entrareis, ceiareis contigo e tu cearás comigo. Vocês entendem como é que o negócio é importante? Está cheio do Espírito Santo, está cheio de Deus. Quanto mais cheio de Deus você está dentro do teu coração, mais poder você tem. Amém, igreja? Então é assim que a coisa funciona. Igreja, até as inspirações, olha, observe bem o que eu vou falar para vocês. Até as inspirações que nós temos nas fotos, nas fotografias, quem nos dá é o Espírito Santo de Deus. Tem umas que faz, aqui ó, olha para mim aqui ó, eu quero todo mundo olhando para mim, só um minutinho. Tem umas que faz a foto assim, tem outras que faz a foto assim. Amém? Vocês entendem? Essa inspiração é dada pelo Espírito Santo de Deus. Pastor, você está falando conhô? Não. Amém, igreja? Amém. Então, eu quero que vocês daqui para diante ponha na presença de vocês esse Deus da Trindade chamado Espírito Santo. Amém? Vamos ficar de pé. Glorifica Jesus com as palmas, igreja. Aleluia.